O Photoshop é uma ferramenta incrível. Com ele você consegue fazer vários tipos de coisa, thumbnails, banners, design para mídia social, ilustrações, artes, muita coisa pode ser feita dentro do Photoshop. E se você não tem tanto tempo assim para ver um tutorial de 1 hora, fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar as funcionalidades básicas do Photoshop, te mostrando como funciona a interface do Photoshop. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus e sim, o Photoshop é uma ferramenta incrível. Tão incrível quanto o patrocinador desse vídeo, a Onity.tv. A Onity.tv é a loja mais completa que existe para você pegar e deixar a sua stream com o design mais profissional possível. Com bordas, webcams, alertas de overlay, emote makers, badge makers por seus subs. Você pode fazer até mesmo o trailer do seu canal da Twitch lá pela Onity. E também existe a Onity Pro, que é basicamente um plugin que você instala e com poucos cliques você consegue mudar totalmente o design da sua stream. E se você utilizar o meu cupom GUSDX, você ganha 50% de desconto na sua compra e ajuda o canal também nesse processo. Para você começar a trabalhar no Photoshop, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você pode começar um projeto em branco, ou você simplesmente pode pegar e importar uma imagem já pronta e começar a trabalhar a partir dela. Dessa maneira, ele assume as propriedades da foto que você acabou de importar e você pode começar a trabalhar por ele. Mas para isso aqui ficar mais simples, se você for ali então onde está escrito New File ou Novo Documento, vai aparecer então essa janelinha para você definir então as dimensões do seu projeto. Nesse caso, eu vou colocar então a dimensão Full HD 1920 por 1080 e aqui também você pode pegar e escolher a orientação. No nosso caso, então, ela vai estar em 16:9. Logo abaixo você vê então a questão do DPI. O DPI ele vai variar de projeto para projeto, mas se você estiver fazendo algo para web, você vai colocar de 72 a 150 de DPI. Já para um projeto impresso, você precisa então de 300 de DPI ou mais, dependendo do projeto que você estiver fazendo. Então a interface padrão do Photoshop é ferramentas na sua parte esquerda, propriedades, filtros, etc. vão ficar então na parte superior do programa. Já no lado direito, então, você vai encontrar a parte então de ajustes. Ali você pode colocar alguns efeitos, camadas de ajuste, e nessa parte fica então as camadas ou layers no Photoshop. Basicamente todo o funcionamento do Photoshop é feito então por camadas. Então tudo que tiver em cima vai prevalecer sobre o que tiver embaixo. Então o que podem ser as camadas? Elas podem ser basicamente o que você quiser, tudo que tiver no seu projeto. Elas podem então ser efeitos, imagens, podem ser textos, logos. Basicamente tudo que você coloca no Photoshop acaba virando então uma camada. Pensa que assim, o que está em cima vai ficar sobre o que está na frente, ou seja, ele vai vir primeiro, logo ele tem prioridade. Vamos colocar como seria uma hierarquia então no Photoshop. Para você começar a utilizar o Photoshop, você precisa entender sobre seleção. Existem ferramentas mais simples de seleção no Photoshop, como ferramentas mais complexas, mais precisas. Você pode então utilizar a ferramenta de polígono para poder ficar clicando certinho, pode fazer uma seleção através de um retângulo de seleção, que é a Rectangle Marquee Tool. Você também pode fazer uma seleção através da varinha mágica ou até mesmo ferramenta de seleção rápida. Dependendo da versão do Photoshop que você tiver, você vai ter ou não algumas features diferentes, mas assim, então se você traz uma pessoa para a cena e quer selecioná-la de maneira bem rápida, simplesmente vai na ferramenta de seleção rápida, a tecla de atalho dela é o W, e em cima do seu Photoshop vai aparecer então duas opções, selecionar objeto ou selecionar e mascarar. Dependendo da versão do Photoshop que você tiver, essa selecionar objeto não vai existir, ela tá nas versões mais atuais. A partir do momento que você clica ali, o Photoshop vai e faz uma seleção automática. Como nem tudo na vida são flores, algumas seleções vão funcionar melhores que as outras. Então assim, talvez seja hora de você pegar e fazer um refinamento. Como você sabe que alguma coisa está selecionada dentro do Photoshop? É só você perceber no objeto, na pessoa, etc. Vai ter certos risquinhos preto e branco ali te mostrando então que aquilo é a seleção. A partir do momento que você tem essa seleção, você pode pegar e apertar então Ctrl J no seu teclado, fazendo então assim uma cópia. Dessa maneira você consegue separar o objeto da sua cena e fazer basicamente o que você quiser com ele. Você pode aumentar, diminuir, colocar por outro lugar, fica ao seu critério de como você quer fazer. E como eu falei de aumentar o objeto, se você apertar então Ctrl T no seu teclado, você vai então chamar a ferramenta de transformação dentro do Photoshop. Clicando em algum desses nozinhos que apareceu, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho do seu objeto. Se você simplesmente clicar e arrastar, dependendo da versão do Photoshop que você estiver, ele vai pegar e vai começar a ficar deformado. Se isso acontecer com você, você segura então a tecla Shift no seu teclado e então ele vai se manter numa escala com uniforme. Já se você simplesmente pegou, clicou, arrastou e não fez nenhuma deformação, você está numa versão mais atual do Photoshop, então você não precisa se preocupar com isso. E com o seu objeto já selecionado, você pode então entrar em ajustes e fazer ajustes finos ali. Você pode mexer com as curvas, brilho, contraste, saturação, etc. Porém, indo pelo painel da parte superior, você vai ter o ajuste que a gente chama de ajuste destrutivo, ou seja, se você pegar e depois de 15 minutos mexendo, falar assim, cara, não gostei de como é que ficou, e você quiser simplesmente pegar e voltar ao original, você vai ter que selecionar o seu objeto de novo. Por isso que eu gosto e recomendo que você trabalhe com camadas de ajuste. Onde ficam essas camadas na parte inferior, vai ter então alguns símbolos ali. Esse daqui é então uma camada de ajuste. E utilizando as camadas de ajuste, você acaba então criando o que a gente chama de uma edição não destrutiva. Ou seja, se você pegou e se arrependeu de alguma coisa, você simplesmente pode ir lá e apagar ou apertar nesse pequeno link então que ele vai esconder esse ajuste e você pode pegar e começar a trabalhar ele dali de novo. E se futuramente você simplesmente quiser editar o ajuste, é só você dar 2 cliques nele e vai aparecer então um painel de propriedades, ou seja, muito mais simples, muito mais prático do que ir pelo painel superior de ajuste. E a partir do momento que você começa a utilizar então as camadas de ajuste, você percebe que tudo que está embaixo está sendo
afetado por causa daquela hierarquia das camadas no Photoshop. Como você resolve isso? Você pode apertar então a tecla de atalho Ctrl Alt G, que basicamente você cria então o que é chamado de Clipping Mask ou máscara de corte, ou seja, somente o que estiver imediatamente abaixo vai ser afetado. Você vai saber identificar isso quando você vê essa setinha apontando para baixo. Dessa maneira você sabe que você acabou de criar então uma máscara de corte. Outra ferramenta muito interessante no Photoshop é então um pincel. Com ele você simplesmente vai e pinta uma camada e depois você pode mexer essa pintura para onde você quiser. E para criar uma nova camada no Photoshop, você tem duas opções. Ou você pode pela opção do Ctrl Shift N, que é um atalho de teclado, você acaba então criando uma nova camada, ou você pode ir simplesmente nesse quadrado com um mais no meio, você também vai criar uma nova camada por ali. E para você mudar a cor do pincel que você está utilizando, é só você em algum desses quadradinhos aqui, clicar e selecionar a cor que você bem entender. E para você então poder mudar as propriedades do pincel, como o tamanho, a dureza dele, é só você clicar com o botão direito e vai abrir então um pequeno painel onde você pode mudar o tamanho e também a dureza. Quanto menor for a dureza, mais difusa vai ser então a borda do seu pincel, e dessa maneira você consegue fazer algo mais rígido ou mais suave, dependendo do projeto que você estiver fazendo. Uma coisa muito legal de você utilizar os pincéis também é para você então fazer pequenos ajustes nas imagens sem precisar necessariamente de uma camada de ajuste. Por exemplo, trabalhando então com os modos de mesclagem, existem vários modos de mesclagem que não vai dar para passar nesse vídeo, mas basicamente seleciona uma cor que você tiver, e aqui onde está escrito então normal, você pode passando e vendo o que vai acontecer com a sua imagem, e você pode então deixar ou não. E se você gostou do efeito que ficou, mas fala assim, cara, tá muito agressivo ainda, vou pegar a borracha, vou dar uma apagada, você pode então selecionar a ferramenta de borracha aqui, ou você pode fazer outra maneira, mas você pode ir lá e mudar então a opacidade, que ela vai de 0 a 100%, e abaixo da opacidade você percebe que tem então preenchimento ou fio, se você estiver usando em inglês. Qual que é a diferença entre opacidade e fio? De uma maneira bem simples, bem rápida, é que a opacidade ela vai esconder por inteiro a camada. Inclusive os efeitos de FX que você pode adicionar através desse painel, clicando aqui, como por exemplo traçado, brilho interno, brilho externo, sombra projetada, etc. Já se você tirar o preenchimento, os efeitos ainda vão continuar. Então essa é a diferença básica entre os dois. Você também pode pegar e colocar textos no Photoshop. É só você ir na sua ferramenta de texto, simbolizar então pela letra T, clicar em alguma área do seu projeto e então escrever um texto que você quiser. E para você mudar a fonte, o tamanho desse texto, você vai então no painel de caractere, simbolizado por essa letra A. Se ele não aparecer nesse lado aí para você pode ir até lá em cima onde está escrito window ou janela em português, e você pode achar ali então por caractere. Então você pode pegar, mudar a fonte, mudar a cor do texto, pode mudar o tamanho, pode mudar o espaçamento entre as letras, aumentar, diminuir, vai depender de como você quer pegar e passar o seu projeto. E eu sei que você pode falar assim, cara, eu quero que só apareça um pedaço do meu projeto. Tem como eu fazer isso sem ter que ficar apagando? Tem como você fazer isso sem você ter que ficar apagando, a chamada então edição não destrutiva. Basicamente você pode então criar uma máscara de camada. Ela parece ser complicada, mas não, ela é bem fácil. Vamos lá. Para você criar uma máscara de camada com a camada que você quer selecionada, você vai clicar nesse pequeno ícone aqui e você percebeu que ao lado da miniatura da foto da camada aparecer então um quadrado branco. O que isso quer representar? Tudo que estiver em branco nesse lado é o que está aparecendo. Então se você pegar o seu pincel, colocar na cor preta e simplesmente passar de um lado para o outro, dessa maneira então você consegue apagar somente um pedaço, uma região da foto que você estiver selecionando. E a máscara de camada é uma coisa extremamente importante no Photoshop. Com ela você consegue fazer coisas extremamente criativas. E se você acabou se arrependendo então e quer voltar à visibilidade, basta então você colocar o seu pincel de volta na cor branca, indo então até essa setinha aqui e clicando sobre ela, ou simplesmente então apertando a letra X no seu teclado que ela vai inverter. E depois você pode simplesmente pintar de novo. Para você entender então essa questão de visibilidade ou não na máscara de camada, pensa que tudo que for branco vai ser revelado na máscara, tudo que estiver preto vai ser escondido na máscara. E para você então salvar o seu projeto, você pode vir em arquivo ou file e save as ou salvar como. O formato .psd é o formato então do Photoshop, ou seja, você pegou, fez algumas edições, mas você fala assim, talvez eu volte mexer nisso aqui amanhã. Então você pode pegar e salva como PSD, então você pode pegar e salvar aquilo lá à tarde. O formato JPG, então para você compartilhar isso, ou seja, vai ser o seu arquivo final. Então você vai colocar no Instagram, Facebook, etc. Já o formato PNG é o que vai salvar então uma transparência. Gus, como é que eu sei que tem alguma coisa transparente no meu arquivo? Basicamente a transparência no Photoshop é representada por esse pequeno xadrezinho aí, e se você então salvar no formato PNG, também é um formato já final, que vai preservar então a transparência. Então se você importa algo que tem transparência, outra coisa que não tem, e você acaba pegando então colocando que é PNG por cima, essa coisa pode aparecer, enquanto também mostra outra imagem. Então com o formato PNG você consegue mostrar duas imagens ao mesmo tempo. O que eu te mostrei aqui então foi arranhando então mais ou menos a superfície aí do Photoshop. Tem muita coisa que você pode fazer utilizando o Photoshop. Pode fazer design para social media, ilustração gráfica, edição de fotos, etc. Assim, tem bastante coisa que você pode fazer no Photoshop, mas basicamente com isso você pode já sair pegando e navegando pelo Photoshop e deixar a sua criatividade falar por ela mesma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou passa lá na minha Twitch, twitch.tv/GusDX. Eu faço live toda sexta e sábado, às 10h30 da noite e ocasionalmente os domingos. Se inscreve aqui que eu tô sempre te ajudando a deixar a sua criação de conteúdo mais profissional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Uma boa stream.